bem-vindo a todos que estão mais uma vez aqui reunidos para a nossa reunião, a nossa assembleia ordinária do Instituto Cearense de Estudos Tributários, que agora, no mês de julho de 2021, vai tratar especialmente de um tema que é motivo de muita especulação, motivo de muito debate, motivo de muita discussão a respeito da conveniência ou não do fim da isenção do imposto de renda da pessoa física para os dividendos. Um tema muito bem escolhido pelo professor Hugo II e que vai nos premiar com a abertura dos debates, tratando de algum ponto que ele entende como importante nessa questão. E, como é de costume das nossas reuniões, permitindo a que todos nós possamos participar, debater e refletir sobre esse ponto. Afinal de contas, as posições são divergentes, são antagônicas, inclusive, alguns entendendo que é justo e necessário o fim dessa isenção, enquanto outros entendem que não, que seria uma dificuldade a mais a ser colocado para as empresas no momento de dificuldade econômica, de todas as consequências negativas provocadas pela pandemia, e que esse aumento da carga tributária não estaria sendo ideal para o momento. Mas, sem alongar muito agora a nossa abertura dos trabalhos, passo a palavra ao professor Hugo II, que irá iniciar, como já falei, os nossos debates, colocando o tema, para em seguida nós darmos sequência à nossa reunião. Professor Hugo II, bom dia. Pode começar a sua exposição, por favor. Bom dia, doutor Schubert Machado, bom dia a todos os presentes, virtual e presencialmente, aqui na reunião dos 7. É uma alegria poder abrir os debates mais uma vez. Como o doutor Schubert falou, apenas iniciar os debates, eu não pretendo tampouco encerrá-los, longe de mim querer isso, até porque é impossível, e menos ainda alongá-los demasiadamente. A ideia mesmo é só apresentar o tema e as principais questões que podem ser suscitadas em torno dele. A temática do dividendo ou da tributação dos dividendos, lembrando que lucros ou dividendos dos quais estamos falando são aqueles valores pagos pelas pessoas jurídicas aos seus sócios. Valores pagos por pessoas jurídicas em virtude do resultado positivo que apresentam aos seus sócios, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Uma pessoa jurídica tem sócios, que são pessoas físicas ou jurídicas, tem um resultado positivo, apura lucro, e esse lucro, portanto, é distribuído. Ele pode ser reinvestido, ele pode ser mantido no âmbito da pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica decide distribuí-lo aos seus sócios, acionistas, cotistas. E essa distribuição, desde 96 até hoje, é isenta do imposto de renda das pessoas físicas. Então, a pessoa jurídica apura lucro, a pessoa jurídica submete o seu lucro à tributação pelo IRPJ e pela CSLL, mas uma vez tributado o lucro da pessoa jurídica, caso ele seja distribuído aos acionistas, cotistas, aos sócios das pessoas jurídicas que os apuram, essa distribuição é isenta na declaração da pessoa física que recebe o lucro ou no âmbito da pessoa jurídica que recebe o lucro. Esse valor é considerado rendimento isento ou não tributável e não é submetido à tributação uma segunda vez. E esse é um argumento que se usa contra o fim da isenção do dividendo. Seria uma dupla tributação. A pessoa jurídica já sofreu a tributação uma vez, não seria legítimo tributar esse mesmo lucro uma segunda vez. Nós vamos, ao seu tempo, examinar esse argumento também. Mas o que importa é que apenas a ideia aqui é apresentar a questão. O tema é esse, a distribuição de lucros ou dividendos por pessoas jurídicas, que é isenta até o momento, e que se cogita de revogar essa isenção. Por que revogar a isenção? A ideia, basicamente, é, primeiro, de que o Brasil e a Letônia seriam os únicos países do mundo que isentam o dividendo.
soube até uma notícia recente que eu ainda não confirmei, que a Letônia teria já também revogado a isenção do dividendo, deixando o Brasil como o único país que seria no qual o dividendo distribuído seria isento na pessoa que o recebe. Esse seria um argumento que por si só, do ponto de vista lógico, não é suficiente, mas retoricamente ele tem o seu peso. E também o argumento de que isso leva a uma injustiça na distribuição da carga tributária, porque aquele que vive dos rendimentos oriundos do capital, aquele que tem capital acumulado, que tem patrimônio acumulado, investe esse patrimônio em pessoas jurídicas, em empresas, em empreendimentos econômicos e vive do resultado desses investimentos. Uma pessoa que, por exemplo, compra ações na Bolsa de Valores e faz buy and hold, compra ações de companhias que distribuem muitos dividendos e compra as ações não para revender no dia seguinte, porque o mercado teve uma alta, mas compra as ações para ficar com elas em carteira de forma definitiva, recebendo os dividendos que aquelas companhias pagam. Essa pessoa seria absolutamente isenta do imposto de renda, ao passo que aquele que vive do seu trabalho, vive do trabalho assalariado, ele teria uma tributação pela alíquota de 27,5% máximo, e isso geraria uma discrepância, uma desigualdade. Fala-se numa isenção para os ricos em relação a essa isenção do dividendo. Então, o fim da isenção do dividendo teria essa dupla justificativa, que se complementa. O fato de o Brasil ser o único país do mundo que isenta o dividendo, ou um dos únicos de dois, e há o outro argumento, esse da injustiça na distribuição da carga. São argumentos políticos e de certa forma jurídicos também, porque a Constituição preconiza a redução da desigualdade, a Constituição preconiza a igualdade na tributação, então não são argumentos apenas políticos, inclusive porque a fronteira entre o político e o jurídico ela não é tão clara assim, milimetricamente determinada, mas eles são argumentos que são mais próprios num cenário político, tanto porque a Constituição permitiria as duas alternativas. A Constituição permite a isenção do dividendo, não se cogitou da sua inconstitucionalidade até hoje, então não é inconstitucional isentar o dividendo, mas também não seria inconstitucional tributá-lo. Então, embora os argumentos também tenham um amparo na Constituição, de um lado e de outro, mas não se pode negar que as soluções ambas seriam amparadas pela Constituição, em tese, e por isso se diz que o debate é um debate mais político. Mas é exatamente o cenário em que nós estamos. Nós estamos num cenário de um debate político porque se questiona exatamente, político no bom sentido da palavra, porque se questiona exatamente se questiona um projeto de lei. Nós estamos no momento pré-jurídico, no sentido jurídico como jurídico formal, positivo, no momento de elaboração de uma lei, e aí as discussões são mais amplas do que as discussões que giram em torno da aplicação de uma lei que já existe. Então são esses os argumentos que são colocados. Vamos fazer uma análise muito rápida neles, para em seguida partir para breves comentários em torno do projeto de lei 2337 de 2021, que foi um projeto de lei apresentado pelo presidente da República, que foi elaborado, a justificativa para ele, ela foi feita pelo ministro Paulo Guedes. Então, é uma parte do pacote da chamada reforma tributária. A reforma tributária, no primeiro momento, foi muito debatida no que tange à tributação do consumo, a substituição de vários tributos que oneram o consumo pelo IBS ou por uma CBS no primeiro momento, uma contribuição sobre bens e serviços ou um imposto sobre bens e serviços. Mas agora se fala também da reforma da tributação no campo do imposto de renda, e esse projeto de lei trata exatamente disso, alterações significativas na legislação do imposto de renda. Então, daqui a pouco partiremos para o projeto. Por enquanto, vamos ficar nos argumentos pré-legislativos relativos à conveniência ou não de se revogar essa isenção. De fato, a isenção do dividendo, ela gera uma desigualdade na distribuição da carga tributária, uma desigualdade que pode ser considerada, sim, contrária a princípios que constam da Constituição e que não se manifesta apenas na tributação do dividendo. Ela se manifesta na tributação da renda em geral, porque a Constituição preconiza que o imposto de renda seja regido pelos princípios da universalidade, da generalidade e da progressividade. E são três princípios que são solenemente ignorados pelo legislador. Inclusive, o da progressividade, aconteceu algo muito curioso,
porque o mesmo Constituinte que incluiu o princípio da progressividade pela primeira vez na Constituição, porque as cartas anteriores nenhuma exigia que o imposto de renda fosse progressivo, mas a carta atual exige que ele seja progressivo, e o mesmo parlamento, os mesmos deputados que votaram a Constituição de 88, ainda em 88 e em 89, eles aprovaram alteração na legislação do imposto de renda que reduziu a progressividade de alíquotas que iam de 5% a 55% e que passaram a ser apenas de duas faixas, 15% e 25%. Duas faixas que predominaram por muito tempo. Então houve uma redução da progressividade em homenagem à primeira Constituição que a exigiu de forma expressa, pelo mesmo Congresso que colocou essa exigência expressa lá. Então essa redução da progressividade levou a que se tivesse apenas duas alíquotas, depois aumentadas no governo Dilma para as quatro que nós temos hoje, para as pessoas físicas. Para as jurídicas continuam apenas duas, embora se nós considerarmos o adicional 15% e 25%, e há também a CSLL. Mas o que importa é que, pelo princípio da generalidade, todos os contribuintes devem ser alcançados. Pelo princípio da universalidade, todos os tipos de rendimentos devem ser alcançados. E pelo da progressividade, eles devem ser alcançados por alíquotas que crescem conforme cresça a base de cálculo. Esses três princípios juntos sinalizam no sentido de que os rendimentos deveriam ser tributados todos na declaração de ajuste, todos pelas alíquotas progressivas, para que pessoas que têm rendimentos diversos, de origens diversas, ou pessoas que têm rendimentos de uma mesma fonte, tenham o mesmo tratamento. O que importa é a quantidade dos rendimentos quando se somam, e não o fato de eles virem de fontes diferentes ou de eles virem da mesma fonte. É para isso que serve a declaração de ajuste. Entretanto, nesse período, se proliferaram as hipóteses de tributação exclusiva na fonte. De tributação exclusiva na fonte, principalmente para os rendimentos oriundos do capital. Então, o ganho de capital termina tendo uma tributação separada da tributação dos rendimentos oriundos do trabalho e uma tributação flat, que segue apenas uma alíquota, que não é, portanto, progressiva. Apenas também muito recentemente que se implementou uma progressividade para o ganho de capital, mas para faixas muito elevadas de ganho de capital. Mas essa diferença no tratamento que se dá ao rendimento que decorre do trabalho e ao rendimento que decorre do capital, ela pode ser considerada nociva a esses princípios constitucionais e ela já se arrasta há muito tempo. E de alguma forma ela continuará, mesmo depois da isenção ser revogada, se vier a ser revogada pelo projeto que se examina hoje. Então esse é um aspecto que deve ser objeto de meditação, se não seria o caso, em respeito à Constituição e aos ideais propalados de justiça tributária, de se unificar a tributação da pessoa física com as alíquotas progressivas que constam da legislação, com a atualização das faixas, mas inserindo todos os rendimentos ali, para que uma pessoa que teve algum rendimento na bolsa, mas teve despesas médicas, para que uma pessoa que teve algum rendimento de pessoas jurídicas nas quais ela é sócia, mas que teve despesas com educação, com saúde, que essa pessoa não pague o mesmo imposto daquela que apenas teve os rendimentos da bolsa e não teve despesas com saúde, para que esses rendimentos não tenham essa tributação separada que traz uma injustiça, que é exatamente a injustiça que se quer eliminar em nome da simplificação. Na verdade, todo tributo, um tributo ideal, ele deve perseguir três metas. Ele deve ser prático, ele deve ser eficiente, ele deve ser equitativo. Só que essas três metas, às vezes, se tornam contraditórias. É um cobertor curto, uma noite fria. O tributo mais eficiente, ele pode ser menos equitativo. O tributo mais prático, ele pode não ser tão eficiente ou não ser tão equitativo. Então, esse é um aspecto que deve ser ponderado para que a justiça da tributação, que se quer com a isenção do dividendo sendo revogada, não seja só um pretexto para aumentar a carga tributária. E é aqui nós vamos para o segundo aspecto, que é o da bitributação. Fala-se que haveria uma bitributação. A rigor, há uma bitributação quando se tributa o dividendo recebido pela pessoa física ou jurídica sócia de outra que já apurou e tributou esse lucro, mas essa bitributação é uma bitributação econômica. E a bitributação econômica, cabendo diferenciar aqui bitributação jurídica e bitributação econômica. Nós temos bitributação jurídica quando um mesmo fato jurídico, um mesmo fato gerador, é gerador da obrigação de pagar mais de um tributo. E a bitributação jurídica, ela é vedada pela Constituição, de maneira indireta, quando a Constituição diz que a competência residual da União ela exige que os impostos novos sejam diferentes dos que já existem,
está sinalizando que não pode haver bitributação. E no artigo 146, quando trata das normas gerais de direito tributário, que diz que o papel delas é evitar conflitos de competência. Se as competências não podem conflitar, é porque elas não podem se sobrepor. Se elas não podem se sobrepor, é porque não pode haver bitributação, nem bis in idem. Então, nesse caso, a Constituição está indiretamente sinalizando pela vedação da bitributação jurídica. E a bitributação econômica? A bitributação econômica acontece quando uma mesma riqueza, em momentos diferentes, manifestando-se em fatos geradores diferentes, mas a mesma riqueza é tributada mais de uma vez. A bitributação econômica é impossível de ser evitada. É impossível de ser evitada. Uma pessoa que ofere rendimentos prestando serviços, paga ISS porque prestou serviços, paga imposto de renda porque oferiu os rendimentos decorrentes desses serviços. Se ela usa esses rendimentos para comprar um carro, aquele carro já foi onerado pelo IPI, pelo ICMS, que indiretamente se refletem no preço. Depois ela vai pagar IPVA, tudo sobre a mesma riqueza. Então, a bitributação econômica é impossível de ser evitada, a menos que nós tivéssemos um imposto único, o que não é, inclusive, desejável. Então, bitributação econômica sempre haverá. E no caso do dividendo, o que há é uma bitributação econômica, portanto, a Constituição não a proíbe. Porém, isso não quer dizer que não se deve levar em conta o seguinte: não é verdade que a carga tributária no Brasil seja muito baixa porque não se tributa o dividendo. O que houve em relação à renda das pessoas jurídicas e das atividades econômicas em geral? O que houve foi que, com o advento da isenção do dividendo, o que houve foi uma opção pela concentração dessa tributação nas pessoas jurídicas. Então, em vez de tributar a pessoa jurídica com uma alíquota menor, como o resto do mundo faz, e tributar o dividendo quando ele é distribuído, em relação à pessoa física, optou-se por uma alíquota maior em relação à pessoa jurídica e pela isenção do dividendo. Então, não é que tenha havido uma redução de carga, o que houve foi uma distribuição, uma alocação da carga nas pessoas jurídicas por uma questão de praticidade e de facilidade de fiscalização. Aqueles três princípios que eu mencionei no início: praticidade, eficiência e equidade, que os tributos perseguem. Então, em nome da praticidade, se deixou a tributação toda na pessoa jurídica e se aumentou a carga na pessoa jurídica, sobretudo com o advento da CSLL. As pessoas jurídicas se sujeitam a 25% de imposto de renda e 9% de contribuição social, que leva a uma carga tributária de 34%, que não é pouco. Então, é por isso que o dividendo é isento. Com a isenção sendo revogada, é preciso repensar a tributação das pessoas jurídicas. Ela deve ser reduzida. Isso vai levar a uma redução de custo, a uma diminuição de preços, porque essa tributação da pessoa jurídica se reflete nos seus preços. E se houver um excedente que já foi inclusive tributado na pessoa jurídica, e esse excedente for tributado, for distribuído, aí a diferença é tributada também em relação aos sócios. Então haverá inclusive uma maior justiça, porque haverá uma redução de maneira indireta na tributação do consumo, se assim for entendida também a tributação da renda da pessoa jurídica antes de ser distribuída para os seus sócios. E isso o projeto faz. O projeto reduz a tributação das pessoas jurídicas, mas ele faz de uma forma muito curiosa que levou a uma revolta dos estados. Os estados e os municípios fizeram inclusive uma carta indignada contra esse projeto de lei, porque esse projeto de lei tem uma sabedoria incluída, implícita nele, que é a seguinte: com o advento da contribuição social sobre o lucro, a carga tributária das pessoas jurídicas foi muito mais elevada, e isso levou a uma isenção do dividendo. Houve uma redução do próprio imposto de renda já na época, e houve também uma isenção, algum tempo depois, houve a isenção do dividendo distribuído. Agora que se revoga a isenção do dividendo, para restabelecer o patamar de tributação anterior, em vez de se reduzir a CSLL, que foi ela responsável pelo aumento da carga tributária nas PJs, para compensar a isenção nas distribuições, agora se reduz o imposto de renda e não a contribuição social sobre o lucro. E aí você pode perguntar, mas não dá na mesma coisa? Para os contribuintes até que pode dar mais ou menos na mesma coisa, mas para os estados e para os municípios não, porque eles participam da partilha do imposto de renda. O imposto de renda arrecadado pela União é distribuído com estados e municípios, é partilhado com estados e municípios, ao passo que a CSLL não. Essa é uma manobra que o governo federal vem implementando desde 88, essa gradual substituição de impostos
por contribuições, precisamente pelo fato de as contribuições não serem partilhadas e os impostos sim. Então, esse é um aspecto que levou a essa indignação dos estados. Mas partindo para uma análise de alguns pontos específicos, já para que possamos abrir para os debates, mas partindo para a análise de alguns pontos específicos do projeto de lei e alguns questionamentos que podem ser suscitados, o primeiro deles, que nós podemos suscitar, é o questionamento relacionado ao direito intertemporal. Sendo válido o projeto, ele é aplicável a partir de quando? Dentro de uma ideia de que a isenção seria uma mera dispensa legal do tributo devido, o tributo é devido, o fato gerador acontece, a lei tributária incide, a obrigação nasce, mas depois, no segundo momento, viria a lei isentiva e dispensaria apenas o pagamento desse tributo. Com base nessa ideia, o Supremo Tribunal Federal, no passado, entendeu que o imposto, tendo a isenção revogada, não seria preciso observar a anterioridade. A revogação da isenção levaria a uma tributação imediata dos fatos geradores que ocorressem já a partir do dia seguinte à revogação. Esse entendimento do STF, porém, é equivocado, porque é equivocada a ideia de que a isenção é a dispensa legal de tributo devido. Isso está muito bem explicado em doutrinadores como Alfredo Augusto Becker, na Teoria Geral do Direito Tributário. Ele explica muito bem como se dá o fenômeno da convivência das normas e que, na verdade, a norma isentiva recorta um pedaço, decota um pedaço da hipótese de incidência da norma de tributação, que não incide sobre as situações isentas, é uma relação entre norma geral e norma especial. Então, nesse caso, sequer o fato passa ou continua sendo gerador da obrigação de pagar o tributo, o fato que se torna isento. E nessa condição, a revogação de uma norma isentiva recoloca na hipótese de incidência da norma tributária aquele fato que, portanto, passa a ser tributável a partir dali e, portanto, é preciso sim respeitar a anterioridade, porque nós temos uma alteração das próprias hipóteses de incidência, que são ampliadas. Além disso, o artigo 104 do CTN estabelece que, em relação ao imposto sobre patrimônio e renda, que é exatamente o caso do imposto de renda, é preciso observar a anterioridade. Então, mesmo que não decorresse de forma direta da Constituição, o CTN, ao regulamentar essas limitações, estaria fazendo essa explicitação. E o próprio projeto de lei já faz esse respeito, porque o próprio projeto de lei diz que a partir de 1º de janeiro de 2022, então, se o projeto de lei for aprovado ainda em 2021, ele próprio já estabelece que só a partir de 2022 será tributado o dividendo distribuído. Mas as discussões sobre o direito intertemporal subsistem, porque se pode colocar a seguinte questão: e aquele dividendo que é distribuído apenas em 2022, ou em 2023, ou em 2024, mas que já havia sido apurado em exercícios anteriores? A pessoa jurídica apurou um lucro, aquele lucro já poderia ter sido distribuído aos seus sócios ou aos seus acionistas, não o foi, é o lucro de 2020, que não foi distribuído em 2020, a pessoa jurídica preferiu mantê-lo não distribuindo, porque por uma razão qualquer, mas depois ela distribui o lucro de 2020. Essa distribuição seria alcançada não propriamente pela anterioridade, mas pela própria irretroatividade, pela própria ideia de direito adquirido. O sócio já teria o direito adquirido daquele lucro, ele até pode já ter deliberado pela distribuição, apenas não recebeu ainda, não foi creditado ainda. Nesse caso, a lei, literalmente, pelo que dela consta, ela alcançaria esses rendimentos. Mas essa será uma primeira discussão, porque, ainda que literalmente ela pretenda fazê-lo, se entender que esses rendimentos estão acobertados pelo direito adquirido, de serem distribuídos sem tributação, nesse caso, não seria possível a lei alcançá-los, ainda que expressamente assim determinasse. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que dará muita controvérsia, dará espaço para muita controvérsia, diz respeito a um aspecto de justiça fiscal, que é o seguinte: nós não podemos presumir, só porque nós estamos diante de um CNPJ,
que ali há muito mais capacidade contributiva. Se existe um CNPJ, nós estamos diante de uma fortuna, nós estamos diante de um empreendimento bilionário que fatura um absurdo e lucra um absurdo, só porque estamos diante de um CNPJ. Se for um CPF, não. Se for um CPF, é um coitadinho que precisa até de receber auxílio. É preciso abandonar essa visão preconceituosa. É possível sim que exista um CNPJ por trás do qual existe uma pessoa trabalhando e recebendo algo que num outro regime seria salário. Então, essas pessoas, as pessoas que se organizam sob uma forma de pessoa jurídica, mas prestam serviços explorando o próprio trabalho, é o caso de profissionais liberais, é o caso de pequenos empresários, que eles próprios estão à frente dos seus negócios. Ali nós não estamos diante de um grande capitalista que vive de dividendos. Nós não estamos diante de um bilionário que recebe bilhões e é isento do imposto de renda. Nós estamos diante de alguém que trabalha tanto ou mais que um servidor público ou que um assalariado e que recebe uma quantia equivalente à de um servidor público ou a de um assalariado e que nessa condição não seria legítimo pressupor que ele está na mesma condição daqueles outros capitalistas milionários que se fantasia que são os vilões da história. Então, essa diferenciação é preciso que seja feita, e a lei de alguma forma tentou fazê-la, mas o projeto tentou fazê-lo, mas tentou fazê-lo se reportando apenas... Muito bem, tivemos um pequeno contratempo técnico, mas vamos já retomar a nossa reunião. Abaixa ali um pouquinho, Edson, que o monitor está para cima e aí ele está... Pronto, ótimo. Todos estão ouvindo bem? Ótimo, então vamos recomeçar. Falava então da tentativa que a lei fez, ou o projeto de lei fez, de solucionar esse problema da justiça ou da injustiça, de que nem todo rendimento decorrente de dividendo é necessariamente um rendimento do capital, não é necessariamente um rendimento de um grande capitalista que está lucrando ou recebendo os lucros decorrentes do seu investimento. Então pode ser alguém que trabalha por trás de uma pessoa jurídica, não necessariamente porque se pejotizou de maneira artificial, mas porque, por uma razão mesmo que tenha propósitos extratributários, resolve se organizar junto com alguns colegas para dividir despesas, para centralizar receitas e despesas que são oriundas de uma atividade que exercem em comum. Então, 3, 4 colegas advogados, 3, 4 colegas contadores ou médicos têm uma clínica. Nessa clínica eles dividem as despesas de um atendente, de uma secretária, de um assistente, de água, luz, telefone, internet, e, enfim, tudo isso é muito mais racionalmente feito por meio de uma pessoa jurídica, só que os dividendos que essas pessoas recebem no final dos períodos de apuração não são necessariamente rendimentos decorrentes de um capital investido e acumulado. Então, para tentar, como disse, remediar essa discrepância, o projeto de lei ele estabelece uma isenção para os dividendos recebidos no valor de até R$20 mil por mês, mas em relação a pessoas jurídicas optantes pelo Simples. Então, somente aqueles optantes pelo Simples teriam direito a essa isenção. Isso naturalmente vai levar a uma corrida dos contribuintes para o Simples, aqueles que se pejotizaram e que por alguma razão ainda adotavam outras formas societárias. É possível que migrem em massa para o Simples, mas haverá também um outro questionamento que remanesce, que é o seguinte: a lei do Simples Nacional, a Lei Complementar 123, estabelece que as distribuições feitas pelas pessoas jurídicas que estão no Simples são isentas. Notem, ela não estabelece que o dividendo recebido pela pessoa física sócia é isento. Ela estabelece que as distribuições feitas pelas pessoas jurídicas do Simples são isentas. Parece a mesma coisa, mas nós estamos falando de uma, digamos assim, vantagem concedida às pessoas jurídicas que estão no Simples. Elas é que são o elemento relevante para a concessão da isenção. E a Lei Complementar 123 é uma lei complementar que trata de matéria reservada à lei complementar pela Constituição, pelo artigo 146 da Constituição, 146A da Constituição. Então, o projeto de lei 2337,
nas exposições de motivos consta que essa não é uma matéria reservada à lei complementar. E, de novo, nós vamos ter aquela discussão que o professor Hugo de Brito Machado sempre se insurgiu contra ela, o professor Hugo de Brito Machado pai, dizia que essa tese, segundo a qual a lei complementar só é superior à lei ordinária, ou ainda que não seja superior, ela somente não pode ser alterada por uma lei ordinária, se tratar das matérias que foram reservadas a ela, essa tese, segundo ele, é uma tese que, além de equivocada do ponto de vista da teoria geral do direito, porque a hierarquia das normas e a posição delas no ordenamento é definida pela forma que é seguida na sua elaboração e pelo órgão que a elabora e não pelo conteúdo. Um artigo da Constituição não deixa de ser Constituição porque ele trata de uma matéria que não era reservada para a Constituição e por isso ele vai ser alterado por uma lei ordinária. Mas além de essa tese ser equivocada do ponto de vista da teoria geral do direito, essa é uma tese que traz muita insegurança jurídica, porque ela traz situações como as que nós estamos vivendo agora de novo. Essa matéria é ou não é reservada? E aí vai ficar a confusão. Talvez o STJ, de novo, como fez com a súmula 276, sumule que essa revogação não poderia acontecer, passam-se anos e anos os contribuintes sem pagar esse tributo com base nessa súmula, e depois vem o STF e revira tudo, dizendo que a súmula estava errada. Então essas inseguranças, elas são causadas por isso. Só que, neste caso específico, a Constituição reserva, sim, à lei complementar o tratamento da microempresa. E essa revogação, portanto, pode ser questionada por esse aspecto, por esse prisma. Mas as alterações trazidas, elas vão muito além dessas que mencionei. São feitas alterações também na tributação de muitos outros investimentos. São feitas alterações na legislação referente à distribuição disfarçada de lucros. Distribuição disfarçada de lucros é um assunto que pessoas que começaram a lidar com o direito tributário nos últimos 20 anos não sabem nem o que é. A Lisle, por exemplo, que apesar de ser um exímio tributarista, está ali olhando e não deve nem saber o que é distribuição disfarçada de lucro. Porque distribuição disfarçada de lucro era um aspecto que só era questionado quando os lucros distribuídos eram tributados. E aí as pessoas jurídicas usavam de expedientes indiretos para distribuir de maneira disfarçada esses lucros para escapar da tributação. Então, em vez de a pessoa jurídica distribuir o lucro para o seu sócio e o sócio comprar um carro, a pessoa jurídica comprava o carro para ela, só que quem usava o carro era o sócio. Ah, isso é distribuição disfarçada ou não é distribuição disfarçada? Existe toda uma legislação para tratar disso, que desde 96 era obsoleta. Ela só era usada para entidades imunes, porque as entidades imunes não podem distribuir lucros, mas por outra razão, porque senão elas perdem a imunidade. Então, para as entidades imunes, ainda fazia sentido falar de distribuição disfarçada de lucros, mas para as outras empresas não. E essa legislação voltou a ser pertinente e há alteração ou alterações nela também em relação a isso. Se pode questionar esse limite, certamente haverá muitos questionamentos em torno desse limite de R$20 mil ao mês de isenção para as distribuições feitas por pessoas jurídicas que aderem ao Simples, porque se pode questionar se o contribuinte era sócio de mais de uma. A lei fala de pessoas que sejam cônjuges, companheiros ou parentes. Nesse caso, são consideradas pessoas ligadas. Isso vai trazer muito questionamento e muita confusão. Porque se marido e mulher têm ambos uma ocupação diferente uma do outro, ambos têm fontes de rendas diferentes, eles ambos têm direito ao mesmo limite de isenção. Se o marido ganha R$2 mil e a mulher ganha R$2 mil, junto o casal ganha 4 mil, eles continuam tendo direito ao seu limite de isenção, cada um, a menos que eles declarem em conjunto. Mas eles têm direito de declarar o imposto de renda separado e tributar separado, e os dois usufruírem do seu limite de isenção. Mas pela sistemática que a lei vai trazer para as microempresas, não. Soma todo mundo da família para tributar aquela mesma família, se os rendimentos que eles extraírem da pessoa jurídica forem superiores a R$20 mil. Então, R$20 mil pode parecer um valor elevado de limite de isenção para o dividendo, mas dependendo de quem a Receita Federal considerar que é uma pessoa ligada, pode terminar sendo um valor até
equivalente ao limite de isenção das pessoas físicas aos rendimentos por elas recebidos. Talvez fosse o caso mesmo de submeter o rendimento decorrente de dividendo à escala progressiva do imposto de renda, em vez de dar essa tributação exclusiva que não se comunica com os outros rendimentos nem com as outras despesas, até para dar atenção e respeito ao princípio da universalidade do imposto de renda. Mas são alguns aspectos que trago aqui apenas para pontuar e iniciar o debate. O projeto de lei tem mais de 50 páginas, existem inúmeros aspectos, regras que alteram a tributação de pessoas jurídicas que têm filiais no exterior, adequando de algum modo a uma decisão do STF que é muito confusa, mas que agora só serão considerados automaticamente distribuídos os lucros que sejam auferidos por filiais ou por coligadas ou controladas no exterior, que estejam em paraísos fiscais. Existem algumas outras alterações aqui, mas acredito que esses aspectos já são suficientes para nós iniciarmos os debates. Eu estou ansioso para ouvir aqui as pontuações que certamente o Dr. Schubert fará e que todos os demais aí que também acompanham as discussões farão. Então eu encerro a minha introdução aos questionamentos, agradecendo uma vez mais, pedindo desculpas a vocês pelo pequeno contratempo técnico que nós tivemos e ficando aqui à disposição para seguirmos nos debates. Muitíssimo obrigado. Bom, eu renovo aqui as desculpas do professor Hugo II, no sentido do nosso contratempo técnico, mas já foi superado, e que não nos atrapalhará mais no decorrer dessa nossa reunião, espero que nenhuma outra que virá. O que primeiro precisa ser colocado, parabenizar o professor Hugo II pela brilhante manifestação dele. Eu acho que a introdução feita já indicou aquilo que a gente precisa para poder adotar uma posição. Acho que toda vez que nós estamos diante de uma questão jurídica, qualquer que seja ela, nós atribuímos valor à norma, ao fato, ao questionamento que se estabelece. E ao atribuirmos esses nossos valores próprios e pessoais, adotamos uma posição, no sentido de encontrar uma solução, um caminho decorrente do problema colocado. E a introdução feita pelo professor segundo nos permite isso, afinal de contas, quais são os valores essenciais que devem ser perseguidos, que devem ser valores, que devem ser dada importância a eles para que eles prevaleçam. A questão da justiça fiscal, a questão da progressividade, a questão do combate à desigualdade e à pobreza. Então, esse é o questionamento essencial. A partir dele, nós vamos desenvolver a interpretação dos dispositivos de lei, no sentido de encontrar uma solução, até para entender que eles são ou não conforme a Constituição e conforme os valores que nós escolhemos. E aí eu coloco um ponto que eu acho que nós não podemos deixar de atentar para ele, que é a tributação da pessoa física, tributação pelo imposto de renda, pessoas físicas. Nós estamos tratando de um ponto, que é o ponto do dividendo, da distribuição do dividendo, dos lucros das pessoas jurídicas. Mas eles devem ser vistos, e inclusive o professor Segundo colocou como sugestão de tributação na tabela progressiva, deve ser vista a partir dessa tal tabela progressiva, da tributação como um todo das pessoas físicas. A nossa tabela, ela tem uma progressividade muito tímida do ponto de vista do ponto de partida, tanto do piso como do teto. No Brasil, com pouco mais de R$2.000, você já começa a pagar imposto de renda. E aí vem um outro valor elegido pela Constituição, que é da capacidade contributiva. Quem ganha R$2.000 teria condição de pagar imposto de renda? Já teria capacidade contributiva que justificasse tirar uma parte desse valor para contribuir com o grande condomínio que é o Brasil? É um ponto que se coloca. E o teto também, um teto modesto de
chega a R$ 5.000 de teto para que já chegue à alíquota máxima de 27,5%. Esse teto também é compatível? Será que não seria melhor nós invertermos e adotarmos esse teto como piso? Então a tabela passa a tributar quem ganha acima de 5, e ao tributar quem ganha acima de 5, a alíquota mínima incidiria a partir daí, e as alíquotas máximas em faixas mais largas, que nós iríamos tributar os verdadeiramente elevados salários e rendimentos de quem realmente ganha mais e poderia contribuir de forma mais expressiva com a manutenção do Estado brasileiro. Aí se coloca, mas tem que se fazer uma conta, porque o governo tem medo de perder a arrecadação se fizer assim. Afinal de contas, a grande massa assalariada do Brasil ganha pouco, e se eu colocar o limite de isenção alto, ela toda vai ficar talvez fora, uma boa parte fora da tributação. Eu digo, bom, mas aí a gente volta para a análise inicial, quer dizer, quem eu quero alcançar com a tributação? Eu quero alcançar com a tributação aqueles que realmente podem pagar, ou eu quero tributar aqueles que ganham muito pouco e são eles que realmente sustentam o Estado brasileiro? É uma questão talvez até ideológica, de justiça tributária. A partir daí a gente desenvolve todo o pensamento. E o dividendo encaixa nesse ponto. E aí vem uma discussão que também foi colocada com bastante precisão pelo segundo, que é a tributação da sociedade de profissionais. Quer dizer, os profissionais se organizam em sociedade por qualquer razão, até por uma razão de melhorar a prestação dos serviços que eles se propõem, para otimizar a equipe e poder atender melhor a clientela, mas também por uma questão de carga tributária. Então, na pessoa física, eles poderiam adotar um sistema de dedução das despesas através da adoção de um livro caixa, e pagando pela tabela progressiva o valor que excedesse a essas deduções. É uma forma de tributar, mas aí nós temos também outras incidências que também existem sobre a pessoa física, como a da Previdência Social. Então, um cliente que contrata um advogado, principalmente se esse cliente for uma pessoa jurídica, ao contratar o advogado, ele vai pagar os honorários a esse advogado, honorários estes que vão ficar submetidos à incidência do imposto de renda da pessoa física, mas essa mesma pessoa jurídica vai ter que contribuir com 20% para a Previdência. Está servindo para alguma coisa? Vai contribuir com 20% para a Previdência, de uma forma plena, sem nenhuma progressividade, independente dos valores. Então, de certa forma, onera muito o pagador desses honorários e desestimula essa contratação. Então, a adoção do regime de pessoa jurídica pelos profissionais passou a ser uma questão até de sobrevivência dessas pessoas jurídicas, na medida em que a carga tributária poderia inviabilizar até o seu funcionamento. E agora, com a tributação do dividendo, o problema se coloca novamente. E agora até acrescido, porque se for somada toda a carga tributária da pessoa jurídica, agora com também a incidência na distribuição dos lucros, supera a da pessoa física. Então, vai levar que todas as sociedades sejam repensadas para se vale a pena continuar com elas ou não, se seria melhor regressar às pessoas físicas, e tem ainda a incidência dessa contribuição previdenciária sobre os honorários pagos aos profissionais autônomos. Então, fica aquela questão, afinal de contas, qual o foco, qual o público que a Fazenda Nacional quer atingir, de que maneira ela vai atingir? Ela vai realmente tributar os grandes capitalistas, como se diz, aqueles que estão fugindo ou estão preservados da incidência tributária com alíquotas menores, ou até com isenção, que é o caso do dividendo, ou ela vai tributar pesadamente a classe média trabalhadora, que se organiza em forma de sociedades profissionais e leva realmente tem realmente uma carga tributária muito pesada. É
uma questão a ser analisada. O que chama a atenção também aqui, uma outra questão de princípio de análise do sistema tributário. A questão da tributação sobre o consumo é apontada como um fator indicativo da regressividade do sistema. Então, o sistema é regressivo por quê? Porque ele tributa mais pesadamente quem menos pode contribuir. E a tributação sobre o consumo é um indicador disso, leva a isso, a análise econômica leva a isso, na medida em que, ao comprar um produto, uma pessoa que mal pode comprar aquele produto está pagando a mesma carga tributária daquele outro que compra aquele produto como se nada fosse, porque ele tem muito dinheiro e aquele consumo para ele é irrelevante. Então, a ideia é, e nesse momento, aí se diz assim, não adianta tributar pesadamente a pessoa física, com a incidência agora pelos dividendos, se eu nada faço com o consumo. E o governo tem a oportunidade de fazer um equilíbrio, procurar um equilíbrio nessa equação, na medida em que tem também no Congresso, e também por iniciativa do Ministério da Economia, um projeto de lei que trata de PIS/COFINS. E PIS/COFINS é uma típica tributação do consumo, na medida em que ela incide sobre a receita das pessoas jurídicas, a venda das pessoas jurídicas. Então, a ideia é, por que não diminuir a tributação de PIS/COFINS de forma a justificar o aumento da tributação do imposto de renda das pessoas físicas na medida em que elas realmente possam mais contribuir, aquilo que nós já colocamos como as faixas salariais mais elevadas, e procurar esse equilíbrio nesse momento agora em que os dois projetos de lei estão no Congresso e pode-se pensar nesse assunto. O que se percebe é uma batalha, uma luta. A Fazenda, sem querer perder nada da arrecadação, ao contrário, querendo aumentar a arrecadação. Então, PIS/COFINS fez aumentar a alíquota para 12%, uma alíquota que era em torno de 9%, tanto quase 10%, aumenta para 12%. E para as pessoas jurídicas que seriam optantes pelo lucro presumido, que pagavam PIS/COFINS na forma cumulativa, mas numa alíquota bem menor, e ainda era vantajoso porque não tinham crédito algum para aproveitar, passaria de pouco mais de 3%, 3,65% para 12%. Então é um aumento brutal e mais uma vez sobre o mesmo setor, quer dizer, aqueles prestadores de serviço de sociedades profissionais. Então eles vão passar a pagar PIS/COFINS a 12% e mais tributar a distribuição de lucro, o que praticamente vai inviabilizar a sobrevivência dessas sociedades. E uma outra coisa que nos chama a atenção, do outro lado, nós temos aqueles grandes contribuintes que estão se movimentando no sentido de preservar, ou de lutar pela preservação da isenção do imposto de renda da pessoa física sobre os dividendos. É pouco comum, mas está acontecendo verdadeiros manifestos. Foi inclusive publicado um manifesto assinado por diversas entidades contra a tributação dos dividendos. E aqui nós percebemos que esses manifestos e essa posição, esse posicionamento contra a tributação dos dividendos tende a utilizar argumentos genéricos. Então, esses argumentos da sociedade profissionais, esses argumentos do aumento da carga tributária sobre a classe média, é colocado como sendo um ponto principal, quando na verdade ele poderia ser facilmente contornado com um dispositivo da lei que dissesse que a carga tributária, nesses casos, não poderia ultrapassar o total da tabela do imposto de renda. Então, somando a pessoa jurídica na tributação que ela já tem que pagar, com a pessoa física na tributação dos lucros distribuídos, o total não poderia ultrapassar os 27,5%. Uma regra singela que poderia solucionar esse problema sem ter que necessariamente atacar a tributação dos dividendos. Mas os grandes contribuintes, ou melhor, não seriam nem grandes contribuintes, pelo contrário, eles não são os grandes contribuintes, mas os detentores das grandes riquezas, esses realmente ficam lutando de maneira muito incisiva para não pagar a tributação em cima dos dividendos que recebem.
Então, assim, são apenas algumas colocações, algumas breves observações que faço para trazer mais elementos para o nosso debate. Mais uma vez, parabenizando o professor do segundo pela brilhante abertura da nossa reunião de hoje. E agora, abrindo o debate a todos, se o professor do segundo já quiser fazer alguma consideração, ou então alguém que queira manifestar alguma pergunta, fazer alguma colocação, afinal de contas o tema é muito vasto, o projeto de lei, como já disse o segundo, ele tem diversos artigos e trata de diversos assuntos que não se resumem a este, embora este seja aquele que mais chama a atenção de todos e que mais tem alimentado os debates e as discussões no meio acadêmico. Então, fica agora aberta a palavra a todos os participantes para que a gente agora dê seguimento à nossa reunião. Oi, bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia, Liz. Bom dia, professor. Sobre o tema, gostei muito da exposição de vocês, como sempre. Gostaria, inclusive, de participar mais. Vou me esforçar nesse sentido. E eu acredito, e eu peço que me digam se eu fugi muito do tema, mas eu acho que a conotação política aqui é gritante por conta da proximidade das eleições, né? Ano que vem a gente tem eleições, a rejeição do presidente está bem alta, a pandemia, a postura dele durante a pandemia não facilitou. Somado a tudo isso, o principal presidenciável hoje é o ex-presidente Lula, que não se oporia a esse tipo de proposta. Então, a gente não tem, né, historicamente, como um candidato, né, do partido se colocar contra uma proposta de tributação que incida sobre os lucros e os dividendos. Então, a gente tem um momento político delicado, onde o principal presidenciável detém essa postura. E o que eu vejo, na verdade, com essa aprovação nesse momento, da forma como está sendo feita, é uma campanha para o próximo ano de aprovamos a reforma da Previdência e iniciamos a reforma tributária. E eu fico me perguntando, né, porque tem surgido muitos memes até nas redes sociais. As redes sociais são uma temperatura, né, para o que o pessoal tem falado muito. Essa questão de que sim, que são favoráveis, de que sim, vai ser bom, e essa finalidade da tributação que vocês colocaram de uma forma tão técnica acaba tendo um apelo mais social, né, na população. Se existe, ou se vocês vislumbram, a minha pergunta é essa, se existe na proposta, se vocês vislumbram de alguma forma que essa previsão de incidência tributária vai alcançar aqueles que utilizam os planejamentos internacionais, né? Se de alguma forma, porque essa distribuição, esse dinheiro será distribuído de alguma forma. Se não para pagar esse tributo que está sendo criado no Brasil, vai ser distribuído fora, no exterior. E aí, caso não exista, se a gente estaria realmente diante de um pretexto, né? Acho que o professor Hugo falou, um pretexto para aumentar a carga tributária. O que vocês acham? Valeu. Bom, existe sim, Liz, no projeto de lei, existem diversas disposições que visam a tentar combater o planejamento tributário, inclusive internacional. Existem. A lei, ou o projeto de lei, no capítulo... Tem um capítulo dedicado especificamente, no capítulo 2, seção 4, da regra antideferimento para as pessoas físicas. Então, tem diversas disposições aqui que visam a evitar o que é chamado aqui de diferimento, né? De postergar o pagamento desse tributo para um outro momento, pelos mais variados expedientes. E o primeiro artigo que abre essa seção é exatamente dedicado a
lucros decorrentes de participações em controladas, residentes ou domiciliadas no exterior serão considerados disponibilizados para a pessoa física controladora residente na República Federativa do Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados e ficarão sujeitos à tributação do imposto de renda sobre renda e proventos de qualquer natureza, quando for verificado que a controlada está localizada em país ou dependência com tributação favorecida, ou quando for beneficiária de regime fiscal privilegiado. Então, existe inclusive essa regra de que se a pessoa tiver controlada, coligada no exterior, a controlada ou a coligada tiver lucros no exterior, esses lucros já são considerados como distribuídos e devem ser tributados no Brasil. Existem também regras para o contrário, para quando a distribuição é feita para o exterior. A distribuição sendo feita para o sócio que está no exterior também existe tributação. A isenção foi revogada tanto para a distribuição feita para o sócio no Brasil, como para a distribuição feita para o sócio no exterior. Sendo que a regra que mantém a isenção para as microempresas condiciona ao fato de que os sócios estejam todos no Brasil, até porque essa é uma condição para elas poderem mesmo aderir ao Simples, é que os sócios sejam todos residentes no Brasil. Mas existe sim. O que não exclui, Liz, a possibilidade de continuarem existindo outros tipos de planejamento tributário que vão permitir que esse lucro seja transferido para o exterior e no exterior ele seja distribuído através dos chamados preços de transferência. A lei não fala nada sobre preço de transferência. Então, por meio dos preços de transferência, pode ser que continue existindo essa possibilidade. A lei não trata desse assunto. Tá certo, obrigada. Nada. Agora, que pode haver sim um pretexto para um aumento de carga? Pode, porque talvez a redução que se vai fazer do imposto de renda, ela não é tão grande quanto que se vai arrecadar mais com a tributação do dividendo. É algo parecido com o que o Dr. Schubert disse em relação à CBS, que se soma PIS, que tem a alíquota de 1,65, COFINS, que tem a alíquota de 7,6, e aí a soma milagrosamente vira 12, na hora de unificar as duas pela CBS. Então, no caso dessa troca de isenção do dividendo por uma redução no IRPJ, pode ser que também no saldo haja um aumento de carga, principalmente porque haverá muitas restrições ao ingresso no lucro presumido. Talvez também exista uma finalidade de justiça social, porque a tributação simplificada da pessoa física e o lucro presumido da pessoa jurídica, eles vão ser reservados para atividades que teoricamente seriam atividades com menor capacidade contributiva e pessoas com menor rendimento. Então vai haver uma restrição ao lucro presumido e à tributação simplificada da pessoa física, que é uma forma de lucro presumido na pessoa física, né? Tributação completa e simplificada na declaração de IRPF equivale mais ou menos ao lucro presumido e o lucro real. E todos dois, tanto o presumido como a tributação simplificada, foram objeto de restrição. Mais atividades vão ser obrigadas ao lucro real, não vão poder optar pelo presumido, exatamente para haver um aumento de carga para essas pessoas. A ideia que eu peço a reflexão aqui também é que o nosso país ele é tão desigual, a pobreza no Brasil é tão grande, que é muito comum nós ouvirmos na imprensa e nas estimativas feitas pelos órgãos de fazenda e tal, que quem ganha acima de 10 mil reais por mês é rico. Ganhou acima de 10 mil reais já é considerado como rico aqui no nosso país. Quando, na verdade, embora tudo seja muito relativo, mas, na verdade, 10 mil reais não pode ser considerado uma pessoa rica quando nós sabemos que os ricos, verdadeiramente ricos, ganham muitas e muitas vezes esse valor. Então, assim, a questão de você conseguir dimensionar essa diferença de riqueza e conseguir tributar de forma mais justa quem realmente mais tem, muitas vezes não é fácil. Existia e algumas pessoas ainda se referem aos chamados rendimentos cedulares ou a cédulas, que dependendo da natureza do rendimento poderia ser tributado de forma diferente, mas todos reunidos na mesma pessoa física. Talvez fosse uma solução para se pensar em equalizar mais, em tornar mais justa a divisão da carga tributária.
mas não tem se visto essa movimentação. Acho que esse projeto de lei poderia, e aí concordando com o que a Lízia colocou no início, a questão política, ele tem um apelo político muito forte. E é um apelo político que, originalmente, poderia ser considerado como uma ideia de esquerda, que é tributar mais quem mais tem. Né? E quando essa ideia de esquerda é colocada por um presidente de extrema-direita, aí fica uma coisa assim, difícil até de se chegar a um antagonismo, né? As coisas fluem para a mesma direção. Então, a ideia é de talvez aproveitar esse momento para se conseguir um pouco mais de justiça fiscal no nosso país. Que o Congresso consiga aperfeiçoá-lo de forma a evitar os excessos que recaem brutalmente sobre a classe média e tributar realmente quem pode pagar mais, evitando esses desencontros que têm sido muito comuns e aproveitando até para reduzir a tributação do consumo, na medida em que a COFINS está lá também para ser votada e pode-se encontrar uma solução de apreciar os dois projetos de forma a encontrar esse equilíbrio. Alguma consideração mais? Mais gente aí para participar do nosso debate? Bom dia, doutor Schubert. César, tudo bem? Tudo bom, César? Tudo bem, graças a Deus. Só para contribuir um pouco com o que você até explanou, e visando a equidade dos dois lados, toda a discussão em volta da PL, ela só vai no sentido de aumentar a tributação. Mas quando nós olhamos, por exemplo, a possibilidade da eliminação do regime simplificado do imposto de renda, do cálculo do imposto de renda, especialmente na pessoa física, a gente olha que em nenhum momento está sendo, por exemplo, revisto a questão do que é permitido em termos de atividades, limites que o governo, junto à Receita Federal, acabou instituindo e que pesadamente vem caçando cada vez mais os contribuintes no sentido de tentar dar uma conotação de que existe sempre o jeitinho, o mau caráter em executar determinado gasto. Quando nós olhamos a exemplo de toda a classe média, seguindo a linha que você bem colocou, que recebem aí em torno de 10 mil reais, que quer tentar dar uma educação ao seu filho através do uso de instituições particulares, uma vez que a educação pelo poder público, assim como está definida pelo artigo 5º, não vem sendo entregue no mesmo patamar, gasta horrores quando comparado com os limites atribuídos, fora outras várias variáveis. Então, apenas para contribuir, a coisa está sendo posta olhando sobre o prisma de apenas aumentar, mas compensar que é bom, nós não vemos nenhuma movimentação nesse sentido. É isso que deixa, de uma forma geral, eu digo, pessoas físicas e jurídicas, e aí vai, eu digo, com essa sensação de desconforto e, de certa forma, até revolta, quando a gente olha a contrapartida entregue pelo governo. Essa é a contribuição que eu queria colocar, apenas complementando aí suas colocações. Pois então, César, eu acho que seria o momento, talvez, de todos nós pensarmos em, de alguma forma, procurarmos acesso àquele parlamentar que nós votamos, no qual nós votamos. Quer dizer, quem foi o deputado federal que eu ajudei a eleger e que hoje compõe o Congresso Nacional? Quem foi o senador no qual eu votei? Será que de alguma maneira eu posso ter acesso a ele? Uma vez eu vi um filme em que uma pessoa meio desesperada tentava resolver o problema e uma das formas que ele tentou foi marcar uma audiência com o deputado no qual ele votou. E o deputado recebeu, e anotou lá as reivindicações dele, saiu, obviamente no momento lá não atendeu, mas pelo menos o ritual existia, estava previsto aquele ritual. Eu acho que nós podemos pensar em algo parecido, quer dizer, seria o caso de tentarmos nós influirmos na análise desse projeto, falarmos o que é que pensa o meu deputado sobre isso, ele vai votar como,
ele tem algum compromisso já pré-estabelecido. Nós sabemos que o que tem funcionado no Brasil hoje é simplesmente um compromisso político, o voto de liderança. O partido decidiu votar de determinada maneira, a liderança vota e está tudo resolvido. Mas a gente não é obrigado a se conformar com isso, né? Tentar ver, discutir um pouco. E o que nós estamos fazendo aqui no momento é um pouco disso também, trazermos o assunto para que a gente possa ter um pouco mais de contato com ele, saber com mais detalhes o que realmente está acontecendo e formarmos o nosso pensamento, a nossa opinião sobre isso e tentarmos, afinal, de uma maneira ou de outra, influir para que o Congresso produza a melhor lei possível, né? A lei mais adequada dentro dos limites políticos a que eles realmente se submetem. Mais alguma colocação? Alguém quer fazer mais um comentário? Algo que ainda nós não abordamos? Oi, doutor Schubert. Olá, Lara. Tudo bom? Tudo bem, Lara, e você? Tudo bem. Bom, a contribuição que eu tenho para fazer é, pegando o gancho da Lizzie aí, que falou da questão política, e que vem ganhando, que esse assunto vem ganhando muita força nas discussões de questão de gênero, né? Que teria assim, uma justiça social maior se houvesse essa isenção de dividendos. Só que, como o doutor Segundo ponderou, e eu concordo, a questão é um pouco mais macro, né? O que precisa ser observado é uma distribuição dessa carga tributária com o povo. Talvez você focar só nisso, dizer que a isenção de distribuição de dividendos vai melhorar, vai melhorar as questões de desigualdade de gênero, não vai. E isso que precisa ser também discutido e eu gostaria, por isso que eu quis fazer essa contribuição aqui para vocês, para ajudar nesse debate. Realmente existem questões ligadas à desigualdade não só social, mas também desigualdade de gênero. E as questões de desigualdade de gênero, pelo menos até onde eu pude alcançar na reforma, elas não são tratadas, não são o projeto passa ao largo. Eu procurava aqui um artigo que eu me lembrava de ter visto e a pergunta anterior que a Liz lhe fez me provocou a responder falando de um deles, mas eu não tinha me lembrado do outro. Que também, se a distribuição for feita por um sócio no exterior, a alíquota passa de 20% para 30% se o sócio estiver num paraíso fiscal. Então, tanto o valor recebido pelo paraíso fiscal, como o valor pago do paraíso fiscal para o Brasil são tributados, e no caso da tributação do lucro auferido no Brasil e remetido para o paraíso, a tributação é maior, já presumindo que no paraíso ela vai ser menor. Então, o Brasil termina tributando um pouco mais. E existe uma disposição que certamente vai dar margem a questionamentos, mas isso tem sido perdido pelos contribuintes, é a disposição segundo a qual a alíquota passa também de 20% para 30% se a distribuição de lucro é feita sem amparo numa contabilidade regular. Se a contabilidade for regular, o lucro foi apurado na contabilidade, ou pelo lucro presumido, mas pelas regras do lucro presumido, a distribuição seria sujeita a uma alíquota de 20%. Mas se não, a alíquota seria maior, seria mais gravosa, seria de 30%. E isso termina sendo uma forma de usar tributo como sanção de ato ilícito. O tributo funciona como uma multa pela contabilidade não estar regular, e aí isso seria contrário ao disposto no artigo 3º do CTN. Mas é uma prática comum, a nossa legislação tem outras disposições assim, de usar o tributo como forma de punição, principalmente o imposto de renda. Mas no caso, Lara, voltando para a sua pergunta, da tributação de gênero, questões ligadas ao tratamento que se dá à pensão alimentícia, ao tratamento que se dá à despesa com os alimentandos, que geralmente ficam com um dos cônjuges, geralmente, não sempre, né, mas geralmente com a mulher. Então, essas questões não foram endereçadas por esse projeto, infelizmente. Bom dia, senhores. Bom dia, Fred. Bom dia, Fred, como vai? Bom dia a todos, Isley, meus demais presentes, César. Eu queria só fazer uma observação aqui, que há um argumento muito sedutor, e ele tem sido utilizado nos meios de imprensa, que dito o seguinte: olha, a grande massa da população está sendo beneficiada com essa medida, porque está se aumentando, em tese, o limite de isenção, e porque isso não pega as empresas do Simples, enfim, não vai mudar nada, e as empresas do Simples
representa a grande massa em volume de pessoas jurídicas no Brasil. Então, não seria um problema, na verdade a gente está melhorando a condição dos mais pobres. O argumento é, de fato, sedutor sobre esse aspecto. Mas um debate, eu não tive condição de ouvir toda a introdução do professor Hugo, estava externo, cheguei agora há pouco, e me desculpe se eu estiver sendo repetitivo, tá, professor? Mas, assim, tem um debate lá no IBDT, eles têm discutido muito isso, que é um instituto parceiro aqui do ICEP, que citar. E me faz sentido, o professor Chueire cita muito isso, ele diz, olha, empresa é uma ficção. Empresa é uma ficção. Não vamos tratar a empresa como se ela fosse uma realidade fática, ela é uma ficção. Na verdade, o mundo de uma empresa são pessoas. Quando você tem uma empresa que ofere lucro, quem está oferindo lucro são os donos. Então, a empresa é uma ficção para viabilizar, para simplificar, esse passagem, a forma pela qual o Estado alcança aquela grandeza econômica que ela produz. E faz sentido, né? Então, a empresa é como se a empresa não existisse, na verdade, de fato. Existe, de fato, são pessoas que se unem em torno de uma iniciativa comum, gerar determinado produto, prestar determinado serviço. E quando você vai ver o quanto uma pessoa jurídica, o quanto os donos de uma pessoa jurídica já são tributados sobre o aspecto do lucro, você tem que levar essa grandeza que já é tributada àquilo que é distribuído posteriormente e será tributado também. Então, não é simplesmente dizer que é correto alcançar a tributação de dividendos. Sobre esse aspecto, dizer, olha, quem recebe dividendo tem que pagar, é um argumento socialmente relevante, mas quanto fica do somatório das duas coisas? É essa a reflexão. Isso. E na pessoa jurídica, aquela pessoa física que é o dono, já está sendo tributado lá com um determinado percentual daquela iniciativa, você, além desse percentual, incluir um outro percentual, tem que ser somado para saber qual é o tamanho da pancada que aquele cidadão está colocando, até para saber se o negócio vale a pena. E essa conta que o governo inicialmente fez de reduzir 5%, mas alcançar a distribuição de dividendos, ele agora fala em reduzir 10% para alcançar também, para manter essa distribuição de dividendos, mas ainda assim, no aspecto da tributação do lucro, mesmo que se reduza em 10%, que era da proposta inicial, professor, ainda assim a gente continua com a maior carga tributária sobre o lucro do mundo. Isso tem que ser dito, e a população, via de regra, até os colegas, né, advogados não sabem desse detalhe, não sabem do quanto está sendo alcançado da tributação. Agora, muito mais além do que esse argumento, que é um argumento fático, que o nosso deputado tem que se tem, como disse o professor Schubert, olha, pergunta ao deputado se ele concorda que a sua empresa seja alcançada junto com você nesse patamar. A pergunta tem que ser essa, mas me preocupa, senhores, uma coisa que a gente vai voltar a 25 anos atrás, uma legislação de imposto de renda da pessoa jurídica que simplifique muito o trabalho do fisco. Hoje, a legislação de imposto de renda alcança as pessoas jurídicas de forma muito eficiente. As empresas grandes e médias para grandes são muito bem alcançadas e existe uma trava que diz respeito à presunção de omissão de receita. Se ela não cumpre aquelas determinações da legislação do imposto de renda, vai tudo para a presunção de omissão. E aí a empresa gera um contencioso gigantesco. Então, as empresas hoje, nós hoje no Brasil, já temos uma legislação que está encaixada. Aí está da legislação do imposto de renda, aí vai desencaixar. Certamente já foi falado aqui hoje na DDR, né, distribuição de passada de lucros, que é algo que os mais jovens aqui nunca ouviram falar e nunca pediram uma nota fiscal para contabilizar dentro da companhia. Quantas vezes, antigamente, todo mundo pedia, né, ia no restaurante, jantar com a esposa, pegava uma nota fiscal. Quantas vezes a gente disse, jogava dentro? Estou mentindo, senhores? Quem está sorrindo aqui sabe que até porque você poderia ter algum cabelo branco, mas assim, é uma realidade que não existe mais. Por quê? Porque a nova legislação simplificou isso para não ter isso. E a gente vai fazer renascer itens que já estão absolutamente
no nosso dia a dia empresarial e no nosso sistema jurídico, a gente vai desencaixar isso, gerar uma parte de processos administrativos e judiciais em torno de DDR, que eram um problemaço no passado. E outra coisa, para encerrar a minha colocação, não é diretamente vinculado ao tema do dia, mas está no âmbito da reforma tributária, que é o JCP. Foi a forma que o Brasil encontrou de financiar da iniciativa privada, dizer assim, olha, se você tem, eu preciso capitalizar a minha empresa, eu preciso tomar um empréstimo de R$1 milhão, ok? Eu tenho que ir ao banco tomar R$1 milhão, né? Porque a empresa não tem que estar descapitalizada. Por que não criar um mecanismo para permitir que um dos sócios que é capitalizado emprestar esse dinheiro para a empresa, que é o juros, e receber ele, sócio, juros sobre isso? Né? Eu estou falando aqui por demais, eu sei que os professores estão aqui, só estou criando aqui o contexto para o debate. E emprestar esse R$1 milhão do sócio para a pessoa jurídica, que ganha o sócio na remuneração de uma taxa pré-determinada, e a empresa não tem que ir ao banco, porque muitas vezes não tem sequer um crédito bancário significativo, e também porque a taxa do banco é mais cara. Vai acabar isso. Isso não é planejamento tributário, isso foi a forma lá na década de 90, milênio passado, viabilizar uma solução financeira para que as empresas se capitalizassem no Brasil. Hoje, com a reforma, as empresas todas, sem exceção, não terão mais acesso aos juros de capital próprio, porque não será mais dedutível. Ou seja, se for um banco, é uma despesa dedutível. Se o sócio emprestado, não é mais dedutível. Então, assim, tem alguns itens que já estão segmentados na nossa legislação, absolutamente um contencioso já adequado, já encaixado, inclusive no Supremo, que a gente vai reabrir uma discussão, vai demorar mais de 30 anos para se equalizar, 30 anos, 20, 30 anos para chegar no Supremo, e a gente ter algo no próprio CAF, e a gente ter algo assim, para dizer se a reforma encaixou ou não encaixou. Estou colocando esses pontos para que a gente cobre isso dos nossos parlamentares, para sabermos efetivamente que Brasil nós queremos, independentemente de ser governo de direita ou de esquerda. Mas o que de fato haverá aumento de carga, haverá aumento de carga. Não estou nem falando de arrecadação, estou falando de carga. Quem paga hoje X vai pagar Y. Isso é fato. A proposta diz isso de forma muito clara. Vale para a CBS, que aumenta significativamente, vale para a questão de imposto de renda, para as outras duas propostas do governo federal até agora. E, além disso, a questão do Simples. Quantas empresas vão ser agora encaixadas para ficar no limite do Simples e cada uma distribui dividendos até o limite de R$20 mil? Que não é planejamento tributário, mas que certamente será uma prática de tantas e tantas pessoas jurídicas, escritórios de advocacia, enfim, tanto quanto puderem fazer isso, aguardando o resultado contencioso, vai renascer. Então, me preocupa, né, esse cenário de incertezas e aumento de carga. Parabéns pelo debate, senhor, porque ele é da ordem do dia, seja para caminhar para um lado, seja para caminhar para o outro, mas a gente não pode mais silenciar. E a academia tem que ajudar muito. Obrigado. Bom, é isso mesmo, Fred. Eu concordo com tudo que você colocou agora, só que eu chamo a atenção para um ponto. Que toda essa dificuldade, todos esses problemas, inclusive da nota fiscal do restaurante, do posto de gasolina, daquela coisa toda que se fazia, não é? Ele alcança normalmente a classe média, normalmente o profissional que vive daquela pessoa jurídica, mesmo que não seja um profissional de serviços, mas um pequeno empreendedor que vive daquilo ali. Os grandes investidores, eles não estão preocupados com isso, não. Inclusive, a pessoa jurídica, ela ganha uma dimensão própria e ganha uma existência quase corporal quando ela cresce. Se você falar em Microsoft, falar em Banco do Brasil, falar em Petrobras, ela tem a pessoa jurídica que está lá poderosa e a gente não sabe bem nem quem são os acionistas dessas grandes corporações. E esses acionistas têm isenção de dividendo. Então a ideia talvez fosse a gente pensar em alguma maneira de
estabelecer graus, né? Patamares, ou separar as coisas, porque toda a problemática que você colocou aí, eu concordo inteiramente com ela. E ela vai ser realmente intensa, vai gerar um litígio intenso. Eu me recordo até do salário de funcionários, eles, não, esse salário aqui é da moça que trabalha na sua casa. O fiscal glosava, não podia ter aquela despesa, porque não era da folha de pagamento da empresa. Então, assim, toda essa problemática vai ser reaberta, vai aflorar e talvez não valha a pena tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a preocupação mundial em alcançar as grandes riquezas, ela é real. Tem até aquele imposto internacional que está sendo proposto, né, por um grupo de países aí desenvolvidos, de achar no mínimo a 15% os lucros, e aí eles focam em grandes corporações como Facebook, como Apple, né, e Amazon, Google, e porque eles estão fugindo, são entidades virtuais ou entidades idealizadas através dessa ficção que você colocou da pessoa jurídica, mas elas estão fugindo com o dinheiro para lugares onde a tributação é menor. Então, acho que é uma preocupação que é atual, e o Brasil já tem que começar a pensar assim também. As pessoas falam muito do exemplo da França, que tentou alcançar as grandes fortunas por lá, e esses detentores das grandes fortunas fugiram da França, foram para países onde a tributação era menor. Mas é por isso que essa proposta está sendo colocada nesse grupo de países, para poder ver se foge. Porque, assim, um grande rico, um detentor de grande fortuna, ele não vai querer morar num paraíso fiscal, porque o paraíso fiscal normalmente não dá o que ele quer. Não tem as ruas que ele quer, não tem a pista de pouso para o jatinho dele, não tem aquelas coisas. Normalmente não tem. Alguns podem até ter, mas normalmente não tem, porque são países pouco desenvolvidos. Então, esses países pouco desenvolvidos que tentam atrair riqueza com essa tributação menor, parece que tem um exemplo contrário, né? Parece que Luxemburgo Mônaco. Mônaco são paraísos fiscais. Engarrafamento de Ferrari. Né? E eles têm lá uma estrutura social muito, muito boa. Mas a ideia de, assim, para onde o dinheiro realmente vai, né? Onde é que as pessoas que são detentoras desse dinheiro, onde é que elas gastam esse dinheiro, o que é que elas usufruem com ele. E é um problema complexo, é um problema difícil, mas a ideia é a gente também se preocupar com ele, né? E a colocação de toda essa situação difícil do aumento da carga, e mais uma vez concordo com você quando você disse que a carga vai aumentar, mesmo que a arrecadação não aumente, mas a carga vai aumentar especialmente sobre a classe média. Isso está sendo colocado como escudo para os grandes ricos ficarem caladinhos e conseguirem um exército combativo contra a tributação dos dividendos. Então, assim, que eles vão se beneficiar diretamente com isso. Então, é um pensamento realmente que merece reflexão, né? Que a gente tentar enxergar um pouco todos esses desdobramentos e torcer, né? E fazer o possível para que o Congresso finalmente saia com uma solução mais equilibrada, né? Que não radicalize nem para um lado nem para o outro, que poupe a classe média trabalhadora do nosso país, que já paga demais. E a data, né, Schubert? Tem também o problema da data, porque se for aprovado agora no segundo semestre, virou o ano todo, pelo menos é o que se fala na proposta, todo dividendo que já tiver sido auferido, não distribuído, mas que já tiver no caixa das empresas, se for distribuído a partir do dia 1º, já paga a distribuição. Esse é outro problema, né? Porque a tributação seria na distribuição. Então, as empresas que estão com dividendos retidos estão aguardando o cenário de saber, olha, distribui agora, não distribui antes da reforma, vai dar tempo de distribuir se for aprovado em dezembro. Enfim, há assim as empresas têm dúvidas sinceras em relação a esse ponto também, em relação à data, e é outro problema, né? É outro problema. Alcança a distribuição a nova legislação, alcança dividendos já auferidos e distribuídos posteriormente, interrogação acadêmica, que pode ser discutida, inclusive, no eventual debate, ou aqui agora. Enfim, seria até bom ouvi-los, né? Alcançaria essa nova legislação,
alcançaria fatos geradores, sim, posteriores, mas relacionados a lucros já auferidos e retidos de anos anteriores, por exemplo, em 2019. Esse assunto, inclusive, foi abordado pelo professor Hugo Segundo no início do nosso debate, né? Que ele falou, inclusive, sobre o direito adquirido. Você quer reforçar mais um pouco, Segundo, sobre isso? Sim, sim, sim. Realmente, Fred, esse debate vai ser colocado, sem dúvida, se o projeto de lei for aprovado. E há, inclusive, outro projeto de lei que eu encontrei, me pareceu bem mais razoável do ponto de vista só da tributação do dividendo, que foi de um deputado José Nelto, Nelto. Deputado José Nelto apresentou esse projeto para tributar o dividendo também, mas na proposta dele, a redação seria a proposta de tributação do lucro do dividendo. O beneficiário escolheria se ele submeteria a tributação na declaração de ajuste ou se seria tributação definitiva, se seria só uma antecipação para depois colocar no ajuste ou se seria tributação definitiva. Mas diz o projeto que os lucros ou dividendos calculados com base em resultados apurados a partir de 2022. Então, o projeto que ele havia feito era para os resultados apurados a partir de 2022, pagos ou creditados, seriam sujeitos à incidência do imposto de renda. Mas no projeto que está sendo debatido agora, que não é esse desse José Nelto, é o do Paulo Guedes, tem dito simplesmente os lucros ou dividendos pagos ou creditados a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, em princípio, abrangeria aqueles já acumulados. E como o fato gerador é o pagamento, o fato gerador aconteceria depois da incidência da vigência da lei. Se nós adotássemos uma visão estritamente formal só desse dispositivo isolado, nós diríamos que é possível sim alcançar os rendimentos já acumulados. Mas se nós entendermos que o rendimento acumulado ele já poderia ter sido distribuído e não foi, e a distribuição já poderia-se dizer, ou poder-se dizer que haveria um direito adquirido à distribuição com isenção. E nós temos precedentes em relação a isso. Em relação a outras isenções, as isenções das chamadas moléstias graves, por exemplo. Há casos em que a pessoa já é aposentada, ou ela já tem direito de se aposentar, mas não consegue a aposentadoria, porque, por exemplo, a pessoa tem câncer, um câncer muito grave, pleiteia uma aposentadoria por invalidez, mas o INSS dá uma licença para tratamento de saúde. E ela judicializa a questão, consegue a aposentadoria e consegue a isenção do imposto de renda retroativa à data da doença. Porque da data da doença ela já tem direito adquirido à isenção. Então, é possível aplicar esse mesmo entendimento aqui, mas que vai ser uma briga que a Receita Federal não vai aceitar e vai dizer que só o dividendo pago a partir de 2021, ainda que apurado antes, isso certamente vai ser questionado. E, embora eu pessoalmente ache que deveria ser preservado o direito adquirido, mas eu não arriscaria. Se eu tivesse uma pessoa jurídica com rendimento acumulado, eu distribuiria correndo antes de 31 de dezembro. Os precedentes do CARF, e aí são bem antigos, da década de 80, tá? Porque existia no Brasil, eu fui descobrir isso um dia desse, estudando o caso concreto, o ILL, o Imposto sobre o Lucro Líquido, né? Que foi extinto posteriormente, decisões do Supremo e tal, e do qual posteriormente virou a contribuição social sobre o lucro líquido. Mas, no que diz respeito ao ILL, havia esse debate de quando seria possível tributar a pessoa jurídica, no momento também estava vinculado à possibilidade de distribuição do dividendo. E aí o CARF, historicamente, eu estou falando de decisões de 20 anos atrás, mas também de decisão de 3 meses atrás, porque é um processo da década de 80 sendo julgado agora. Fatos geradores acontecidos naquela época, e aí tem que pegar a legislação toda da época para... Você vê como o nosso contencioso, ele é longevo. E a gente, quando eu falei os 30 anos, né, dessa discussão de agora, que estamos vendo agora, e há 30 anos a gente vai estar lembrando dessa reunião dos 7, supondo que passe do jeito que está proposto aí. É verdade. Então, no caso do CARF, o posicionamento majoritário foi de preservar a possibilidade de distribuição do dividendo para efeito de ILL. Então, talvez sejam precedentes que favorecessem o contribuinte no contexto da discussão atual, quando chegar no CARF, que vai ser daqui a alguns anos.
Inclusive, é muito interessante, Fred, esse exemplo que você está trazendo, porque a tributação do ILL era automática. Então, a Receita Federal pretendeu alcançar com o ILL os lucros não distribuídos. Isso. Porque poderiam ser. Não distribuídos, alegando exatamente que poderiam ser ou deveriam já ter sido distribuídos. Se a empresa decidiu não distribuir, que fique com eles, mas o imposto de renda vai ter que pagar. Porque ela decidiu não distribuir porque quis, mas ela deveria ter distribuído e a incidência já teria ocorrido. Então, é um debate que tem tudo a ver com esse agora, né? Pelo menos que se anuncia. Ao avesso, exatamente. Ao avesso. E aí a gente percebe como o fisco muitas vezes não tem compromisso algum com a coerência. Ora defende uma coisa, ora defende o oposto, o inverso, só com a atenção com o aumento da arrecadação. Fiquei com mais uma dúvida decorrente do que o Dr. Fred falou, porque eu não sei se eu não consegui compreender integralmente por não conhecer, né, como vocês falaram, o Instituto da Distribuição Disfarçada de Lucros e os documentos e obrigações acessórias a ele relacionados, mas quando o Dr. Fred colocou que a modificação de institutos que já estão colocados geraria um aumento, né, no contencioso administrativo e judicial, eu fiquei refletindo se na verdade isso não seria inerente a toda e qualquer mudança que se faça. Compreende? Porque as dúvidas vão surgir, as situações postas serão totalmente novas. Então, se existirá dúvida sobre a aplicabilidade da norma até a formação, né, de um entendimento no âmbito administrativo e jurisprudencial acerca, né, de como essas normas devem ser concretizadas, enfim, no caso concreto, aplicadas no caso concreto, sempre vai existir esse aumento. Então, a partir da mudança vai ter um aumento no contencioso e depois isso vai estabilizar. Então, isso seria por si um fator extremamente relevante ou relevante para inibir uma mudança? Mas, Liz, o que acontece é assim, eu concordo com você, a mudança tende a gerar dúvida e essa dúvida tende a gerar conflito. Tá? Toda e qualquer mudança, algo novo, algo ainda vai ser conhecido, ainda vai ser aplicado, vai ser ajustado e nesse ajuste envolve o conflito. E como você muito bem pontuou, com um determinado momento, ou num determinado momento, tende a uma estabilização, porque esses conflitos vão sendo aparados ou decotados pela jurisprudência, pelas decisões, e a situação vai se estabilizando. Na distribuição de sociedade de lucro não é assim. Por que não é assim? Primeiro porque nós já vivemos isso. Tá? Vivemos isso. E segundo, porque se diz respeito, na maioria das vezes, a questões de fato. Não só a interpretação da lei, mas a questão de fato. E quando nós vivemos isso, não houve momento de estabilização. O conflito era intenso e constante. E quando ele só terminou, quando disse dividendo não paga mais. Se o dividendo não paga mais, não pode distribuir à vontade, acabou o problema. Mas se você volta e diz dividendo, volta a pagar imposto de renda, então todos aqueles fatos, toda aquela problemática aflora, volta a ser discutida. Então nós vamos estar simplesmente trazendo o passado para agora. Não chega nem a ser uma novidade. É uma coisa que nós já conhecemos. Novidade para ela. Já sabemos. É novidade para você que não sabe o que é. Que não sabe o que é. Mas nesse ponto, eu acho que o Fred tem toda a razão. Quando ele faz a brincadeira, ele diz assim, o lucro, a grosso modo, é receita menos despesa. Então, quanto mais despesa a pessoa jurídica tiver, menor vai ser o lucro dela. Tá? Então, se eu tenho, na minha pessoa física, um gasto, e se eu jogo esse gasto para a pessoa jurídica, o lucro da pessoa jurídica diminui e eu já gastei aquele dinheiro. Então, se eu não jogasse o gasto para ela, o lucro ia ser maior, eu ia receber o dinheiro e ia gastar por minha conta na pessoa física. Só que eu ia pagar imposto de renda no dividendo. Então, eu não quero pagar imposto de renda no dividendo, jogo aquela despesa para a pessoa jurídica vai diminuir o lucro dela. Diminui até o imposto de renda dela. Diminui o imposto de renda da pessoa jurídica e para a pessoa física ela não precisa gastar aquilo que a pessoa jurídica já pagou. Essa era a sistemática que se usava. E a Receita Federal combatia isso, dizia não pode.
Se essa despesa era para ser sua na pessoa física e quem está gastando é a pessoa jurídica, na verdade isso foi um lucro distribuído disfarçadamente. Você vai ter que pagar o imposto de renda em cima do dividendo que você deixou de pagar e ela ainda vai ter que pagar em cima do lucro da pessoa jurídica porque aquela despesa é glosada. Criava um problema. Aí é caso a caso. O salário dos empregados, a despesa com restaurante. E aí chega a situações que dizem assim, mas era um abuso. Não é abuso. Existem determinados encontros comerciais que são importantes. Os diretores vão se reunir, fazer um almoço e tal, em tal lugar. Até a questão de cerveja. Não, na nota fiscal tem uma cerveja. Não pode deduzir cerveja. Você pode deduzir água mineral, cerveja não pode. Então... exatamente. Então, os conflitos são inúmeros, diversos, constantes, se multiplicam. Não, vai ser realmente um universo novo aí para quem não conhece, mas para quem já conhece sabe muito bem o que é que vem de lá para cá. Eu também dar um exemplo para a Lisa. Olha a situação. Você, escritório de advocacia, precisa fazer um doutorado. Né? Você é sócio do escritório, recebe dividendo do escritório e, como você já produziu vários livros, né, e está academicamente importante no aspecto nacional, vamos investir na Lisa e vamos pagar o doutorado dela na Alemanha. Então você vai passar 4 anos na Alemanha, com um curso caríssimo, bancado pelo escritório, okay? Bancando todas as suas despesas, todas. Então faça a conta de quanto dá morar na Alemanha 4 anos, bancada 100% pelo escritório. Pergunta. Isso é um investimento legítimo do escritório de advocacia num sócio, ou isso é uma forma de pagar honorários para a Leslie através do pagamento dela, do doutorado dela, ou seja, distribuição disfarçada de dividendos. Interrogação. Aí o caso concreto, claro, a circunstância de prova, vou mostrar, mas olhe que você pode, esse cenário que eu estou dando, não é planejamento tributário. Pode ser que o escritório, Machado Advogados, antes do doutoramento do professor, um segundo, dissesse, não, um segundo, nós vamos investir no doutorado, no segundo, vamos fazer isso. Imagine se fosse na data de uma legislação como essa, seria planejamento tributário ou seria um investimento adequado para um profissional que está se gabaritando para aquela atividade acadêmica dele no próprio escritório. Interrogação. Estou fazendo um exemplo simples, mas, sabe, um carro que se dê a um diretor, um carro que se entregue a um diretor, para que ele possa trabalhar, um avião, para que os acionistas possam circular no Brasil, nacionalmente e internacionalmente. Ele é uma distribuição disfarçada de dividendo, ou ele é um investimento para que os diretores possam circular. Interrogações e milhões de interrogações. O investimento que se faz no home office dos funcionários, no tempo de hoje. Computadores, impressores, taralá, com motos, cada um impressora na casa de cada um. Isso é distribuição, funcionário não, dos sócios, né? Isso é distribuição disfarçada. Sabe, são tantos exemplos que a gente pode citar. A gente cita do restaurante porque isso era muito comum. Era muito comum, em mesa de amigos e tal. Muito comum. Você tinha aquele que dizia aí, emita a nota aqui, meu nome da pessoa jurídica e tal. Estou mentindo ou estou chutando? Não, é forma. 6, 7, 8 amigos. Não, olha, eu quero a nota, viu? Eu quero a nota. Mas era com essa finalidade de jogar dentro da pessoa jurídica. E isso não faz bem, porque isso gera uma grande dificuldade de fiscalização. Lembre-se que hoje é tudo eletrônico, deixa de ser. Nesse cenário, fazer uma auditoria dentro de uma empresa é muito complexo para o auditor fiscal. Ele precisa dos mecanismos eletrônicos. Ele está fugindo do mecanismo eletrônico para ir para o mecanismo do dia a dia. E isso é sempre retrô total. A gente está voltando 30 anos no tempo com uma solução muito antiga e que claramente não deu certo. Claramente não deu certo, tem tudo para não dar num tempo totalmente diferente daquele. Que a gente tinha papel, que hoje já não tem mais, e a gente vai voltar a essa circunstância de estar juntando coisa para justificar o injustificável. Eu não consigo ver virtude desse passo atrás. Entendeu? Não é só por causa do problema, por causa do contencioso, é porque realmente a gente já é uma experiência que não deu certo. De fato. É mais ou menos
mais a mesma discussão acerca da confusão patrimonial de hoje em dia? Pelo que vocês estão falando. É bem mais, Liz. Eu tenho uma sigla que é DDL, Distribuição Disfarçada de Lucro. Essa sigla, DDL, identificava um dos assuntos mais litigiosos do passado. Quase todos os assuntos lá do CARF eram DDL, 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 DDL. Gera conflito. A confusão patrimonial, ela é realmente um problema, mas ela é excepcional. Você precisa realmente estar diante de uma situação diferente. A DDL é o dia a dia da empresa. É o dia a dia da empresa. Todas as empresas passavam por isso. Telefone celular, no início, quando ainda era aquele grandão, depois foi diminuindo de tamanho. Telefone celular, o fiscal chegava ao ponto de ver o horário das chamadas. Não, esse horário está fora do expediente comercial. E é porque na época não tinha home office, não tinha eletrônica. Então, saía da empresa às 18 horas, que acabava o expediente, não era mais para trabalhar depois das 18 horas. Então, se tivessem chamadas depois das 18 horas, ele achava que aquele telefone estava sendo usado na pessoa física, então, portanto, era distribuição disfarçada de lucro à conta daquele telefone. Então, todos esses detalhes, eles vão aflorar de novo. E agora, como o Fred está colocando, trazendo a necessidade do exame do caso de volta para o papel, para o documento e tudo, o que vai realmente provocar mais conflito ainda, mais dificuldade. Entendi. Obrigada a todos. Porque no caso parece mesmo, Liz, com o caso da confusão patrimonial, mas a confusão patrimonial, como o Dr. Schubert falou, é algo mais excepcional e há um abuso assim, visível por parte dos sócios que confundem o patrimônio com o patrimônio da pessoa jurídica. Nesse caso, não. No caso da DDL, a discussão é muito mais uma discussão subjetiva de relevância, pertinência, precisa ou não precisa. É mais parecido com a discussão sobre a necessidade ou não necessidade das despesas. Se a despesa é necessária ou não é necessária. Porque como essa história do celular. Para que celular? Não precisa dar um celular para ele, não. Ele podia ligar pelo telefone fixo. Ou se compra um carro de luxo para o sócio, porque o sócio vai visitar os clientes no carro de luxo, quer ir no carro de luxo. Para que comprar um carro de luxo? Para ter comprado um carro mais barato, esse carro de luxo aqui não precisava. Então cai até no subjetivismo da necessidade daquilo para a atividade. Se é necessário para a atividade, então é uma despesa legítima. Se não é necessário para a atividade, então foi uma distribuição disfarçada. Aí o subjetivismo diante do fato é que traz a maior ausência de pacificação. Nunca tem uma pacificação. Aliás, até algumas coisas podem se pacificar, mas sempre vai ficar latente o conflito, porque o fiscal pode dizer que aquele caso não é igual ao que está pacificado, que aquele caso é diferente, aí vai ter que ser analisado caso a caso. Muito bem. Então, alguém mais quer fazer considerações? Caso não... Hernandes, você queria falar alguma coisa? Bom dia, pessoal. Eu estou muito feliz de que a gente ultimamente está discutindo, debatendo coisas mais concretas, está entrando mais no dia a dia da vida do advogado. Como o Dr. Fred estava falando, eu queria esclarecer que pessoalmente estou prestando conta com os netos dos meus clientes, não mais com os filhos. Os que entram com uma ação 20, 25, 30, 32 anos. E é impressionante como, nesta condição que o Brasil é o sistema mais caótico do mundo, como disse muito bem o Joel Guidetti, como diz o Banco Mundial, inclusive, o Brasil perde muitos investimentos porque ninguém tem coragem de investir num país onde vem uma legislação que passa de 5, 6, 10, 20 anos sendo discutida no Congresso e depois tem aquela coisa toda festeira e no outro dia, como se falou, e a Receita Federal não aceita. É impressionante isso. Isso deixa a gente estarrecido. A Receita Federal não aceita a legislação federal e é essa a verdade brasileira. Então, nós estamos começando a discutir agora a legislação de mais praticidade. Essa do imposto de renda dos dividendos parece bem lógico para quem estuda direito, sabe? Que o dividendo deve ser tributado. O que se faz no Brasil é uma sabedoria que o governo isenta aquilo que não precisa isentar, porque já não tem documento, e tudo aquilo que é possível de tirar, por exemplo,
salário tem uma tributação especial, é só minha. A aplicação em certas coisas, exclusivamente na fonte de imposto também, tanta coisa. Então, quando se está discutindo isso, uma legislação como essa que é muito contundente, que ele fala nos grandes grupos, nas grandes empresas, é possível lembrar que há uns 10 anos na França se fez uma coisa dessa para aumentar a tributação sobre, se não me engano, as pessoas físicas, seria praticamente fazendo um paralelo com isso aí. E tem um ator lá que todos nós conhecemos, que tem mais de 50 anos, e eu tenho muito mais, né, doutor? O Gerard Depardieu, que é aquele que ele estava ventando do nariz grande, que era espadachim lá dos esqueteiros, ele foi e disse, bom, então vão me cobrar muito mais, eu vou mudar do meu domicílio fiscal para aquele paísinho pequeno, que é um lugarzinho pequeno, uma coisa, eu esqueci do nome agora, Mônaco. E eu não sei como é que eles resolveram isso. Então, no Brasil nós temos isso, nós pegamos uma legislação que diz agora vai tributar todo o dividendo. Aparentemente é um desastre, mas a pessoa falando assim com mais serenidade, deve acontecer desde que equilibre. Porque o governo quer, eu quero montar em 13 mais o dividendo e tudo aquilo que sobrar um pouquinho, que o salário de ganhar, eu crio uma lei nova que é só para mim. Então, eu comparo a realidade tributária brasileira, é bem esquisita, mas eu tenho a ideia de um dia comparar com alguém de 10 anos, com uma carreta daquelas de 40 toneladas, em que de um lado, que é o fisco, é tratado com a segurança de pneus de 1,20 m, 1,50 m de altura, e do outro lado, pneu de Volkswagen, daqueles Fusca. É assim que é tratado o contribuinte. Se eu tenho um dinheiro para receber do governo, ele faz de uma maneira tão violenta, inclusive a jurisprudência, inclusive a legislação dirigida que é feita para isso, jurisprudência do Supremo e tudo, e que quando eu recebo, se eu estivesse devendo igualmente aquele valor, por exemplo, da mesma data, eu estou devendo 100 e estou recebendo 100. Quando eu receber daqui 20 ou 30 anos do governo, aquele meu 100 não dá para pagar 1% do que eu devo pela outra maneira, que é o pneu grande. Então, meus parabéns aí pela discussão, que a gente está levando agora a coisa antes da lei, e seria muito importante apenas a sugestão que se o ICET, o Instituto Científico, pudesse tirar atas dessas decisões, né? Não de toda decisão, não de toda reunião, mas como estamos agora com a Escola Superior de Advocacia, com excelentes cursos, e a gente pudesse pegar atas específicas de determinados assuntos mais contundentes e mandar para os deputados e divulgar. Hoje é fácil divulgar, os 550 deputados, manda para tudinho, para tomar conhecimento, uma coisa escrita, bem técnica, como o Dr. Schubert sabe fazer, como muitos daí sabem fazer, etc. E para que eles se sensibilizassem antes da lei entrar em vigor, porque depois que ele ligou, aí não tem mais o que fazer. Vamos para a jurisprudência, que é mais de 30 anos para conseguir isso aí. Então, eu gostaria muito só de parabenizar, porque estou vendo que as discussões são muito concretas. O doutor Hugo fez uma introdução muito bem feita, muito técnica. Então, não há como a gente apenas sonhar para que daqui 2 ou 3 ou 4, 5 anos se discuta o outro lado do objetivo dos impostos, que é a simplificação. A gente já está vendo aí que não está tendo simplificação. Mas, na questão do ICMS, que se pode comparar com a simplificação, eu verifico, todos nós verificamos, por que nos outros países, com duas linhas, 2 páginas de lei, um turista que não conhece a língua, se adapta àquela legislação do ICMS, o que compra, o que paga, o que é imposto. E nós não podemos trazer essa doutrina para cá. Por que nós não fazemos isso? Por que a Escola Superior de Advocacia não se faz um grupo para que do próprio ICET, um programa, umas discussões dessa natureza, para que essas legislações dos estados que está para se querer modificar sejam simplificadas, enquanto não precisa esse desespero que o doutor Fred estava falando aí, a dificuldade fiscal. Para que tanto fiscal? Uma lei clara, uma lei simples para recolher a receita de que o Estado precisa para sustentar o Estado,
menos aquelas coisas, as iniquidades que o Estado paga. 1 milhão de salário, sei lá, o que se faz aí, salário de casa, pessoa rica tem direito a um salário de alimentação, não sei o quê. Eu acho que o Brasil tem uns absurdos que precisam ser estudados na base. 2 coisas. Primeiro, não gastar com iniquidade. O Brasil é especialista mundialmente com outro país. E o segundo é que nós temos uma receita do Estado sempre precisando crescer, porque nós não conseguimos racionalizar a despesa. A despesa do Brasil só cresce independentemente de toda crise. Qualquer pessoa chega em uma semana e faz um voto, não sei de que, voto de caridade, deu um nome de voto lá no Congresso, e cria um negócio para aumentar 5 bilhões, 50 bilhões, 40 bilhões, 6 bilhões para aumentar o salário dos funcionários mais queridos e tal. Então, isso precisa ser estudado no Brasil. Isso também me parece ser direito do lugar. Não contribui com coisa nenhuma, mas muito obrigado. Obrigado, Hernandes. Sua fala sempre é uma boa contribuição aqui para os nossos debates. Alguém mais quer dizer algo? Fazer algum questionamento? Alguma coisa que ficou em dúvida? Quer complementar? A única dúvida é saber se vai passar ou não. Mas aí eu acho que você não consegue responder ainda não. Não é? Eu acho que vai passar, Fred. Aquilo que a Liz colocou no início da questão política é forte, né? O que talvez aconteça é que não sejam corrigidas essas distorções que nós falamos aqui. Então, talvez passando com todos esses problemas que virão juntos, né? O ideal é que realmente a gente conseguisse que fosse aprimorado no Congresso, que eles minimizassem esses problemas. Quer dizer, tratar como pessoa física, como você disse, a entidade, pessoa jurídica, pessoa física, muitas vezes se confunde. Então, estabelecer um diferencial para isso. Quer dizer, nessas situações, ter um tratamento e deixar para tributar como dividendo de investimento financeiro uma situação que se caracterizasse mais como tal, né? Essa divisão, essa diferenciação pode ser feita pela lei, mas não está feita ainda, né? Então o Congresso pode aperfeiçoar isso. Se nós conseguirmos, eu acho que vai ser muito bom. Se não, vai gerar toda essa dificuldade grande que nós já estamos aqui antevendo, né? Que pode vir, pode certamente ressuscitar a DDL, coisas assim do gênero. Mas vamos torcer para que o melhor venha, né? Afinal de contas, a Casa Parlamentar tem como uma das suas finalidades exatamente essa depuração, né? Depuração dos interesses da sociedade, cada grupo defende lá o que mais é importante e ver se sai de lá algo com uma melhor forma do que o que entrou, né? Do que é um aperfeiçoamento do projeto que foi apresentado. E que não deixa de ter uma iniciativa, pelo menos do ponto de vista de justiça fiscal, uma iniciativa defensável, né? De tributar mais quem realmente pode pagar. A dificuldade, como eu disse há pouco, é de que no Brasil quem ganha 10 mil já é rico, então aí complica tudo quando a gente parte desse pressuposto. Os verdadeiramente ricos se protegem com isso. Mas é assim, mais alguma coisa, alguma colocação? Acho que a nossa reunião de hoje foi muito rica também, com muitas participações. E como o Dr. Hernandes coloca, nós temos agora essa preocupação de ser mais assim do direito aplicado, até do direito por vir, como é esse dos projetos que nós estamos analisando agora, tentando contribuir para a melhoria do nosso ordenamento e, ao mesmo tempo, sendo práticos, né? Colocando questões que nos interessam a todos, para não ficar apenas com um debate acadêmico, que, embora muito importante também, mas às vezes fica aparentemente mais distante da nossa realidade, do nosso dia a dia, e assim a gente consegue atrair mais atenção e deixar mais presente a ideia de que o direito tributário permeia a vida de todos nós todo o tempo, né? Às vezes a gente esquece disso, mas ele está sempre presente em qualquer movimento que nós façamos, está ali sempre o fisco de prontidão para verificar se há algo a pagar. Bom, então eu agradeço a presença de todos vocês, né? Mais uma reunião nossa que a gente consegue
fazer com a participação, com o interesse de vocês, que é o mais importante para nós, e convidamos a participar da próxima, né? No final de agosto, na última terça-feira de agosto, nós faremos a nossa reunião ordinária mais uma vez, repetindo uma tradição que já nos acompanha há muitos anos, de conseguir fazer a nossa reunião mensal, sempre tentando trazer algo de interessante, algo de motivador para os nossos debates, né? E fazendo a chamada, que também repetimos, de assunto, né? Que vocês, por favor, nos premiem com a sugestão de assuntos que podem ser debatidos, e aí nós fazemos a nossa seleção e submetemos ao debate na reunião por vir. Muito obrigado mais uma vez, né? Vamos agora encerrar a nossa reunião, mais uma vez convidando para final de agosto. Obrigado a todos. Bom dia a todos, boa terça-feira. Bom dia. Bom dia, senhores.